Jesus começa a ser castigado, dão um soco nele, batem nele, cuspem nele, e Jesus vai lá ser julgado pelo Sinédrio por blasfêmia, porque ele se declarou filho de Deus. Quando ele faz isso, os sacerdotes gritam: ele blasfemou, não precisamos mais de nenhuma outra prova, isto é o suficiente para entregá-lo à crucificação. E aí Jesus vai para o tribunal civil, e Pilatos, julgando Jesus, e não quis isso fazer sozinho, porque ele não via acusação suficiente para crucificá-lo, leva perante a população, e o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus passa por um grande sofrimento, batem em Jesus, colocam nele uma coroa de espinho, dão um soco na cara de Jesus, bate com um toco na cabeça de Jesus e crava aquela coroa e o sangue desce. Dão chicotada em Jesus, 40 chicotadas com um chicote que tinha bola de aço na ponta, e assim rasga as costas de Jesus. O sangue desce, coloca a Jesus um manto vermelho, aquilo cola em sua pele. Depois o soldado, de maneira brusca, arranca aquele pano. Imagina a dor e o sofrimento de Jesus. Depois colocam sobre ele uma pesada cruz, e Jesus vai no seu martírio até o Gólgota, o lugar da caveira, o lugar da crucificação. Sabe, queridos, eu fico pensando muito no martírio de Jesus. O objetivo de Jesus era a cruz. Ele disse: para isso eu vim, para dar vida a favor de muitos. Jesus escolheu a cruz. A cruz era o propósito principal da vinda de Jesus ao mundo. Nada teria sentido, todos os ensinamentos de Jesus, todos os milagres de Jesus, o seu nascimento sobrenatural, a sua ressurreição sobrenatural, não teria sentido algum se não houvesse a cruz. Você sabe que Satanás apostava que Jesus não aguentaria chegar à cruz. Ele dizia: esse sangue descendo em seus olhos, já quase tampado pelos socos, essa carne dilacerada pelo chicote, esse pesado tronco sobre os seus ombros, ele não vai conseguir chegar à cruz. Mas, meu amado, Jesus abraçou a cruz com tal amor. Ele disse: para isso eu vim, para dar vida a favor de muitos. Eu vim para isso. A cruz, que poderia ser um peso, que pesa, segundo os historiadores, cerca de 50 quilos, que era só o mastro, ele carregando aquele mastro, ele não vai conseguir subir. Mas, amado, ele abraçou aqui e disse: aqui está o meu objetivo, aqui está o meu propósito, aqui está a razão da minha existência. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. O sacrifício era necessário, a morte precisava ser feita, o preço precisava ser pago, e Jesus abraçou a cruz. O inimigo perdeu e Jesus venceu. Ele chega ao Calvário, depois da sua morte, quando ele diz: está consumado. A Bíblia diz que o véu num templo, havia um templo, quando Deus resgatou o seu povo lá no deserto, depois que eles saíram do Egito, comemorando a Páscoa, depois de muitos anos, 40 anos, passando pelo deserto, ali no deserto, Deus orienta Moisés a fazer um tabernáculo. No tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos. Havia um véu. Depois esse tabernáculo foi reproduzido
no templo, da mesma forma, átrio, lugar santo e santo lugar. No santo lugar só o sumo sacerdote poderia entrar, uma vez por ano. Era difícil demais poder entrar naquele lugar. Deus tinha dito a Moisés: ali virei a ti, no meio das asas dos querubins. Havia um lugar de encontro, havia um lugar onde Deus tinha acesso ao homem e o homem acesso a Deus. Havia um lugar, mas era difícil demais de entrar neste lugar. Só o sumo sacerdote, um homem muito bem preparado, que não poderia ter nenhum pecado, porque havia muito sacrifício de sangue para purificar aquele homem. Uma vez por ano ele entrava naquele lugar para orar e interceder por toda a nação. Mas a Bíblia diz que quando Jesus disse está consumado, houve um terremoto, o véu lá no templo rasgou de cima para baixo, um véu com cortina de couro, juntas uma com a outra de várias cores, uma cortina muito grossa, ele foi rasgado de alto a baixo. E o autor aos Hebreus no capítulo 10, versículo 19 e 20 diz: entrai com confiança pelo novo e vivo caminho, a saber, pela carne de Cristo, além do véu. Entrai com intrepidez, com confiança, no novo e vivo caminho. Agora o véu é rasgado, todos nós, por causa de Cristo, podemos ter acesso com ousadia, com confiança, na presença de Deus. Ousadia para entrar na presença de Deus. O que é isso? Há 2 semanas atrás, aproximadamente, o telefone toca na minha casa. Uma mensagem para minha esposa. Uma irmã aqui da igreja, e ela está aqui hoje. Liga para minha esposa: Maristela, estou com muito medo. Maristela, não sei o que vai acontecer. Eu passei mal, vim para o médico, e os médicos disseram para mim, ao examinar o meu coração, mandou chamar minha família toda, e falaram para minha família e para mim, que eu só tenho 1% de chance de viver. Naquele momento, a Maristela, que conhece como chegar nesse lugar, com essa irmã, tenha confiança, tenha paz no seu coração. 1% é o suficiente para Deus, 1% é o suficiente para Deus, 1% é o suficiente para Deus. No outro dia, ela liga para Maristela e diz: Maristela, eu estou viva. Onde está essa irmã? Deixa eu ver. Ela lá. Uma semana depois, ela me embarrou na igreja: pastor, sou eu. Quando eu vi o corte de cima e baixo, eu falei: minha irmã, você está viva mesmo. Ousadia neste lugar. O véu foi rasgado para você ter ousadia e confiança para entrar neste lugar. Por quê? Porque o preço foi pago lá na cruz. A obra foi feita lá na cruz. Foi consumado o que precisava ser consumado lá na cruz. E hoje eu posso, com ousadia e intrepidez, entrar na presença de Deus. Como que nós fazemos isso? Lá na cruz, Jesus nos ensina. Jesus disse algumas frases na cruz, e eu quero compartilhar 3 com vocês nesta manhã. A primeira frase de Jesus é muito forte. Jesus está sendo ali maltratado
pelos seus algozes. Soldados zombando dele, pessoas gritando: desce da cruz se você é Deus, você não disse que você é Deus, desce da cruz. E zombavam de Jesus, mas Jesus naquele momento diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A primeira frase de Jesus expressa o perdão na sua maior profundidade. É quando Jesus não age, não contra aqueles que estão o acusando, mas a favor deles. Sabe, amado, Jesus mostra aqui primeiramente para nós o caminho do perdão. E ele expressa esse caminho na hora de maior sofrimento, quando as pessoas estavam crucificando, quando as pessoas estavam maltratando, quando as pessoas estavam acusando. Naquele momento ele libera perdão para toda a humanidade. Perdão. Amado, seus pecados foram perdoados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A primeira garantia que eu tenho para entrar com ousadia na presença de Deus é porque os meus pecados foram perdoados. Não por causa de mim, mas por causa daquilo que Jesus fez por mim. Sabe, queridos, muitas pessoas, às vezes, elas ficam intimidadas de entrar na presença de Deus, porque naquele momento a acusação, o acusador das nossas almas vai falar para você: olha o que você fez, você não é digno disso, você é um homem miserável, uma mulher miserável, olha quem você é. Mas naquele momento você dizer: sim, eu sou tudo isso que você falou. Pode escrever, tem coisas que você esqueceu ainda, eu sou mais ainda do que você me falou, mas escreve aí no fim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Ele me perdoou e me ensinou o caminho do perdão. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, perdoai os nossos pecados, assim como quem vocês perdoam? Os seus ofensores. Perdoai os nossos pecados, assim como nós. Gente, vocês estão fraquinhos hoje, hein? Assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Repita comigo: assim. Uau! O caminho do perdão. Gente, o perdão é uma bomba no inferno. O perdão muda a sua vida. Perdão não é sobre quem te ofendeu, perdão é sobre você. Ao perdoar, quem tem mais benefícios do perdão é você mesmo. Se Deus nos perdoou quando nós éramos ainda inimigo deles, quanto mais nós devemos perdoar os nossos ofensores. Se Deus nos perdoou de uma dívida que nós não tínhamos como pagar, nós também podemos perdoar. Perdoar não significa esquecer a ofensa que foi feita contra você. Perdoar significa que você não cobra mais. Você não esquece, mas aquilo não lhe causa mais dor. Aquilo não te produz sentimento de raiva ou vingança. Aquilo não traz sobre você tristeza alguma, porque você perdoou. Primeiro ensinamento de Jesus na cruz: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
A outra frase de Jesus é para um moribundo ladrão que estava ao seu lado, que lá na cruz, depois de uma vida totalmente errada, de ter feito todo tipo de coisas erradas, por isso estava sendo crucificado, ele dizia para o outro amigo: olha, esse homem é inocente, nós estamos aqui por um motivo, nós merecemos essa crucificação, mas ele não. Lá na cruz ele tomou um posicionamento, lá na cruz ele disse para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu estou arrependido. Estando aqui do teu lado, eu vejo vida. Esse sangue na sua fronte, que desce sobre a sua face, essa carne dilacerada, em nenhum momento eu vi no seu rosto raiva, sentimento de vingança, tristeza, mas serenidade, paz. E eu quero isso no último momento da minha vida. Eu quero experimentar isso no último momento da minha vida. E Jesus fala com ele: hoje estarás comigo no paraíso. Uau! Lá na cruz Jesus expressa a sua missão. Ele veio para salvar o mais vil pecador. Todos nós nos encontrávamos naquela cruz, mas Jesus nos salvou. Amado, a missão de Jesus é salvar o pecador. Para isso ele veio, para salvar o pecador. Um dia nós estávamos distante de Deus, quando Deus fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez o homem para ter comunhão íntima com ele, fez um jardim para o homem, e o homem estava lá no jardim, e nesse jardim ele tinha relacionamento íntimo com Deus. Mas uma desgraça aconteceu, um acontecimento terrível veio sobre a humanidade. O pecado entrou no homem e ficou um abismo entre Deus e o homem, que a Bíblia chama parede da separação, muro da inimizade. Deus santo não podendo habitar no pecado, e o homem pecador necessitando de relacionamento com Deus, mas impedido pelo pecado. Esse abismo foi terrível por milhares de anos, mas um dia, lá na cruz, uma ponte foi feita. Lá na cruz, uma ponte estabeleceu a condição do homem se achegar a Deus. Uau! Sabe, uma frase de Jesus na cruz expressa o que é o pecado. Por que o pecado é tão terrível? Por que o pecado tem que ser uma coisa tão abominável por nós? Porque nós, a igreja de Jesus Cristo, precisamos lutar contra o pecado, aproximar-se com confiança de Deus, acreditando na purificação pelo sangue. Lá na cruz Jesus diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, querido, Jesus experimenta por uma fração de segundos a ausência de Deus, por causa dos nossos pecados. Todos os nossos pecados estavam ali em Cristo Jesus. O pecado é a ausência de Deus, o pecado nos distancia de Deus. E era necessário que naquele momento Jesus, conforme o profeta Isaías 600 anos tinha dito, ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos os nossos pecados ali. Essa ausência foi terrível para Jesus. Eli, Eli,
Lema sabachthani. Oh Deus, essa é a maior dor. Não foram o chicote, não foram a coroa cravando em minha fronte, não foram os socos, não foram as porretadas. Foi esse momento a maior dor de Jesus. E depois ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Uau! Que vitória! Ele agora está com ele, agora Jesus está com o Pai. Está consumado, Pai. O preço foi pago. A palavra grega para esse momento é tetelestai, que significa a dívida foi quitada, o preço foi pago, a vitória foi feita. Jesus venceu na cruz, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Uau! Aleluia! O preço que você e eu não poderíamos pagar, Ele pagou. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, a sentença foi executada. Tetelestai, a vitória foi feita. Jesus venceu. A cruz é o advento mais importante, não só da história da humanidade, mas da história da eternidade. Porque é ela que abriu o novo e vivo caminho, é ela que me leva com certeza e confiança na presença de Deus, é ela que me dá a paz e a esperança de uma ressurreição, é ela que me dá a certeza que um dia eternamente estarei com Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você está aqui hoje, eu quero experimentar esse poder da cruz na minha vida, pastor. Eu quero entrar por esse novo e vivo caminho. Eu quero entregar minha vida para o Senhor Jesus Cristo e confessá-lo como o único Senhor e Salvador. Levanta as tuas mãos para o alto. Aleluia. Glória a Deus.